Oi pessoal, e hoje eu quero trazer vocês aqui na minha igreja, a igreja Emmanuel, aqui em Londres. E essa igreja é uma igreja que eu amo, eu estou servindo aqui há 2 anos e talvez a gente pode fazer aí um outro vídeo conversando sobre ela. Mas hoje esse não é o assunto, hoje eu quero conversar com vocês sobre a morte de Jesus. E exatamente hoje é Sexta-feira Santa e por isso nós temos ali uma cruz do lado de fora. As pessoas estão chegando já para o culto da tarde, nós já tivemos um culto hoje de manhã. E hoje cristãos ao redor do mundo inteiro celebram a Sexta-feira Santa e lembram que Jesus morreu por nós. Mas qual dia Jesus morreu exatamente? Que dia da semana? E isso nos traz alguns questionamentos aí que eu gostaria de estar conversando com vocês hoje sobre isso. Enquanto nós estamos aqui lembrando que Jesus levou sobre si os nossos pecados no madeiro, nós também pensamos sobre o que ele falou para os fariseus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus respondeu para os fariseus: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Sabemos que Jesus morreu na sexta-feira às 3 da tarde. Então ele teria ficado sexta-feira à noite morto, sábado à noite, mas domingo pela manhã, quando as mulheres chegaram ao sepulcro, ele já não estava ali. Então, com certeza, não houve 3 noites, 3 dias aí pode ser discutido. Como nós entendemos isso? Então, para a gente voltar aí na história e tentar entender isso, nós precisamos entender como os judeus contavam o tempo. E existem aí 2 hipóteses, pelo menos, que eu quero analisar com vocês. Mas eu quero analisar isso mais profundamente. Então nós vamos para um lugar mais quieto, vamos sentar e vamos tentar entender o texto. Então, gente, agora nós vamos entrar aí no estudo mais profundo sobre a possibilidade dos dias. Para começar isso, e sempre aqui no canal a gente volta para a Bíblia e tenta ver os versículos e ver o contexto, nós vamos começar abrindo a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 42. E eu quero te convidar aí, abre a tua Bíblia comigo. Vamos ler o versículo 42 até o 47, porque aí a gente vai ter uma visão geral da possibilidade do dia. Vamos lá? Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Nós vamos parar aqui nessa passagem, e existem outras passagens da Bíblia que também são muito importantes para a gente, como Lucas 23, 54 a 56, e você pode estar além disso aí, mas nós vamos parar aqui e vamos ver que temos uma sequência bem clara. Nós temos aqui um dia antes do sábado, o dia da preparação, o sábado, a Bíblia vai mencionar, e o domingo da ressurreição. Então aqui é a posição tradicional, e é importante a gente observar que a igreja ao longo dos séculos observa essa tradição. Então não é alguma coisa que a gente só simplesmente descarta por uma nova visão. Eu quero que você entenda de fato a posição tradicional antes de eu mostrar para você a outra posição que também é muito interessante. Então na posição tradicional se leva em conta que os judeus contavam os dias, parte do dia como um dia completo. E para você entender isso aí, basta a gente olhar lá no relato da rainha Esther. Você lembra quando ela falou: vocês vão jejuar 3 dias e 3 noites por mim, eu também vou jejuar, e depois disso nós vamos então, eu vou à presença do rei para pedir pelo povo judeu. E se você for ler na sua Bíblia, a Bíblia vai dizer que Esther foi ao rei ao 3º dia, ou seja, ela não findou o 3º dia de jejum ou a 3ª noite antes de ir ao rei. Isso estava em acordo com a contagem judaica, que contava parte do dia como um dia. Nós vamos ter aí outra passagem no Antigo Testamento, quando o rei Roboão diz ao povo: vocês
vão e decidam e depois de 3 dias vocês venham a mim. E a Bíblia vai dizer que eles vieram ao 3º dia. Então, mostrando aí que na cronologia judaica, e a gente poderia ir mais fundo nisso, se você quiser a gente pode estar falando mais profundamente sobre isso, mas em linhas gerais essas 2 passagens bíblicas vão mostrar como na cronologia judaica parte do dia era contado como um dia. Então, de acordo com essa tradição da igreja durante os séculos, a tradição ortodoxa, Jesus teria morrido na sexta, que contou como um dia, porque parte do dia, ele ficou morto na sexta noite. Então, sábado, ele estava morto, contou como o 2º dia inteiro, e no domingo, como nós não sabemos a hora que ele ressuscitou, sabemos que pela manhã bem cedo ele ressuscitou, isso poderia contar como o 3º dia. Então, assim é como a igreja ortodoxamente vai explicar os 3 dias da morte de Jesus, os 3 dias no seio da terra. Mas agora eu quero convidar você para olhar uma outra posição que também é possível. Para a segunda alternativa, nós teríamos que olhar lá no livro de Levíticos e a data da Páscoa. Porque para nós hoje, a Páscoa é sempre no domingo. Então a gente pode ficar com essa impressão aí que a Páscoa é sempre no domingo. Mas não era assim. O Passover, né, que era a Páscoa judaica, ela não era sempre no domingo, ela era sempre no dia 14 do mês Nissan. E esse dia 14 do mês Nissan, ele podia cair em qualquer dia da semana. Assim como o nosso Natal, ele pode cair em qualquer dia da semana, não é? Ou seja, a data é 25 de dezembro, o dia da semana vai variar de acordo com o calendário. A Páscoa judaica era a mesma coisa. A Páscoa era dia 14 do mês Nissan e ela ia variar aí de acordo com o calendário. Um dia ela ia ser na segunda, um dia na terça, um dia na quarta, e assim, um ano na quarta e assim sucessivamente. No caso, se a gente for olhar o calendário judaico, no ano 30 e no ano 33 depois de Cristo, a Páscoa caiu numa sexta-feira. E esses detalhes são muito importantes, eu preciso que você preste muita atenção aqui, ok? A Páscoa judaica, no ano 33 depois de Cristo e no ano 30 depois de Cristo, ela caiu numa sexta-feira. E você pode fazer esse cálculo, você pode pesquisar aí no seu Google, você pode pesquisar, usar o chat GPT, você pode fazer pesquisas mais elaboradas e você vai encontrar que a Páscoa, nesses 2 anos, ela caiu aí numa sexta-feira. Então, de acordo com a lei judaica, quando um feriado religioso caía em qualquer dia da semana, esse dia da semana era considerado o sábado ou o grande sábado. De acordo com essa hipótese, como a Páscoa caiu numa sexta-feira, o dia antes da sexta-feira, que seria a quinta-feira, se tornou o dia da preparação para o grande sábado. E nós vamos encontrar isso no livro de João, ele vai mencionar, era o grande sábado. O que significa esse grande sábado? Provavelmente significa que era um feriado religioso que colocou um dia da semana como sábado. Se isso de fato aconteceu, então o dia que era preparação para o grande sábado, ou seja, o dia 13 do mês Nissan, nesse caso era uma quinta-feira, mas ele se tornou a preparação para o sábado. Então Jesus teria morrido na quinta-feira, ele teria ficado morto quinta-feira à noite. Sexta-feira, que agora era o sábado, porque era o grande sábado, dia 14 do mês Nissan, e era a Páscoa judaica, teria sido a segunda noite. E o sábado normal da semana teria sido a terceira noite. Então, Jesus teria ficado 3 noites e 3 dias no seio da terra. Porque domingo pela manhã, bem cedo, nós não sabemos o horário, mas ele já havia ressuscitado. De acordo com essa tradição, Cristo teria morrido quando os judeus de fato matavam o cordeiro para a Páscoa. Isso faria até mais sentido no todo, no simbolismo da morte de Jesus. E essa teoria também nos ajuda a entender uma outra situação. Porque se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 1, e eu realmente te convido a abrir e analisar isso, porque é importante que a gente vá passo a passo, vai dizer que as mulheres compraram as especiarias depois do sábado. Mas se você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 56, vai dizer que elas prepararam as especiarias antes do sábado. Como é possível que elas tivessem comprado depois do sábado e preparado o que elas ainda não tinham comprado antes do sábado? Então, essa visão de 2 sábados na semana, que não é historicamente incorreto, porque o dia 14 do mês Nissan, que era a Páscoa judaica, nesse ano 33 depois de Cristo, caiu de fato numa sexta-feira. Então, explicaria que elas compraram
assim que o primeiro sábado terminou e prepararam antes do segundo sábado de fato. Gente, qual é a visão real? Isso aí eu vou deixar para vocês decidirem. Eu estou mostrando aqui para vocês hoje duas possibilidades para explicar o texto bíblico e você decide aí qual é a sua interpretação desses fatos. Então, é que Jesus morreu na quinta e houve 2 sábados naquela semana de acordo com a história judaica, ou de fato ele morreu na sexta-feira e porque a contagem judaica não conta o dia inteiro, mas conta parte do dia como sendo o dia inteiro, contou como os 3 dias. Eu deixei para você. Mas a mensagem mais importante não é se ele morreu na quinta ou na sexta, ou mesmo na quarta, que algumas pessoas vão dizer, olha gente, nem se foi numa segunda. A mensagem mais importante é Jesus morreu, levou sobre si os nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. E porque ele morreu e voltou a viver, nós temos comunhão com Deus novamente. Então, nessa Páscoa, vamos celebrar isso, gente, e vamos comemorar o nosso Salvador está vivo e a conexão com Deus foi restaurada. Deus abençoe você. Feliz Páscoa.